Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, você que está aí com a sua pilha de leitura atrasada. A gente trouxe aqui a solução para você. Hoje o programa especial deste homem que a gente ama, Stephen King, senhoras e senhores. Foi aniversário do homem, né? Dia 21 de setembro, aniversário desta criatura maravilhosa. Ele nasceu em 21 de setembro de 1947. E tá aí, ó, bombando até hoje na escrita. É um menino ainda. É um menino. Escrevendo uma página por minuto? Não para, não para, não para, não. A gente tem um Apoia-se. E seria legal se você participasse. apoia.se/Abominável Podcast. A partir de R$9 você contribui, deixa a gente feliz. Você também fica feliz, porque tem um monte de recompensa legal. E você ajuda com a continuidade deste programa. Olha que palavra bonita. apoia.se/Abominável Podcast. Vamos pro homem, então? Tem muita coisa para falar de Stephen King. É claro que a gente tentou pegar os filmes que foram baseados nos livros mais pops deste homem. Vai ficar faltando coisas, sim, mas tentamos. Que a cada minuto sai um filme novo ou uma série baseada em algum livro de Stephen King. Verdade é essa. E a gente sempre acaba trazendo algum filme baseado na obra de Stephen King em algum episódio, né? A gente já falou sobre filmes dele no episódio do Cronenberg, já falamos do... Finais Mão na Teta. Finais Mão na Teta, já trouxemos vários filminhos aqui, tá? Sempre tem algum aí espalhado pelo nosso catálogo. Na verdade é Finais Perturbadores, né? Eu falei Mão na Teta porque é como a gente brinca aqui, mas o nome do episódio não tá como Mão na Teta, que se você procurar ali na listinha, tá Finais Perturbadores. Cuidado ao procurar isso no Google. Exatamente, é melhor não. A gente separou por ordem cronológica dos filmes que foram lançados, mas a gente vai contar pra você quando que o livro ou o conto saiu. Por exemplo, em 1974... saiu o livro Carrie a Estranha. E aí, em 1976, saiu o primeiro filme, que seria, né, considerado o primeiro filme do Stephen King. Quer dizer, não dele, baseado nos livros dele, né, um filme pop. Carrie a Estranha, que vocês já conhecem essa história maravilhosa. Teve um remake com a Julianne Moore. Eu gosto do remake também, sabia, Rô? Eu nunca vi. Mas, ó, esse, por exemplo, a gente falou aqui no episódio das mamães. Quem tem uma mãe daquela não precisa de mais nada. Para você que não lembra, Carrie é uma adolescente solitária que vive sobre constante abuso da mãe, que é uma mulher extremamente religiosa, completamente psicopata, narcisista, louca da cabeça. E também sofre bullying no colégio. E aí, aos poucos, ela vai perdendo a sanidade mental e ela descobre que ela tem poderes telecinéticos. E aí, à noite da formatura do colégio, vira o quê? O famoso rebosteio, não é? Eu gosto bastante do filme, gosto também do reboot. Se você não assistiu, fica essa dica. Mas já é tradicional aquela foto dela, aquela imagem dela, né? Com aquele... banho de sangue ali, aquele banho de sangue da formatura. É muito legal aquilo. A primeira versão do Brian De Palma com a Sissy Spacek, que é maravilhosa. Sim, Não vi o remake, eu acho que, se eu não me engano, tem 2 remakes e uma continuação de um dos remakes. Nossa, essa parte você ignora, né, gente? Porque não é tão legal assim, né? Vamos ficar com o original que é mais garantido. Aí a gente vai para 1980, porque em 1980 Stanley Kubrick pegou o livro The Shining, O Iluminado, que saiu em 1977, e fez este filme incrível que a gente ama, mas que o Stephen King odeia. Ele não gosta dessa versão de Iluminado com Jack Nicholson no papel principal. O nosso querido Stephen King deu uma declaração em 2014 falando que o Stanley Kubrick pegou a ideia básica e distorceu. Que em vez de uma tragédia sobre um homem decente que enlouquece, você tem o Jack Torrance, do Kubrick, que segundo o Stephen King é patético, que é um idiota grandioso e pomposo, que sonha com a glória literária arrastando sua família infeliz para um remoto alojamento de esqui
resultando em derramamento de sangue e agonia. Tem como ser ruim, Stanley, ou Stephen King? E parece que alguém teve o calo apertado aí. O Stephen King falou que no mundo do Stanley Kubrick, os pais são provedores lamentáveis, que as mães são suavemente alegres enquanto sofrem em silêncio e as crianças veem muito mais de que seus pais. Isso é só no mundo do Kubrick? Eu acho que não, Stephen King, você tá bem louco também. Mas eu acho que aí Stanley Kubrick pode até ter, sei lá, distorcido a ideia do Stephen King, mas ele abriu e ele fez um clássico que até hoje aterroriza gerações. E é uma obra-prima esse filme. Dependendo do dia que você me perguntar, eu vou cravar que esse é o melhor filme de terror já feito. Fotografia, atuação... Trilha sonora, a ambientação ali, tudo ali é incrível. Então, desculpa Stephen King, mas Stanley Kubrick fez um baita de um trabalho bom aqui, fio. Eu sei que você não gosta, mas azar o seu também. Lide com isso. Vamos para 1982, porque no mesmo ano que saiu o livro, saiu também o filme. Estou falando de Creepshow, que é quando George Romero e Stephen King uniram forças para fazer uma antologia de terror, que quem gosta de quadrinhos de terror vai amar. E é um clássico até hoje, virou série, virou tudo isso aqui, né, Rô? É muito legal. Tem 2 filmes muito bons, tem um terceiro que eu não vi. Mas esse primeiro aqui, eles lançaram juntos uma adaptação em quadrinhos que saiu aqui pela Dark Side, com arte do maravilhoso Bernie Wrightson, que é um gibizinho legal e um filminho mais legal ainda. Que demais. Então, por favor, procure Creepshow, vocês não vão se arrepender. Vamos para 1983, o filme do cachorro. Esse tá no nosso episódio sobre os doguinhos do mal. Porque esse aqui é pesado, a gente tá falando de Cujo. O livro saiu em 1981, o filme saiu em 1983. Eu tô percebendo que existe uma janela muito curta entre o lançamento do livro e o lançamento do filme, né? 2 anos e olhe lá, né? Estão muito perto um do outro, às vezes no mesmo ano, quer dizer, a galera confia mesmo no trabalho do Stephen King. O livro já sai da gráfica, já cai na mesa do produtor. O Cujo, gente, o vilão é um cachorro, né? Então, assim, ele é mordido por um morcego, aí ele pega raiva e começa a atacar as pessoas. E aí aquele final feliz, de falar assim, eu não assisto filme em que matam o cachorro, meu amor. Passe longe desse. Passe longe do Cujo. Mas a pessoa tem que entender o seguinte, quando um animal contrai raiva, não tem cura. Tem que fazer a eutanásia. Com os seres humanos, quando o ser humano contrai raiva... Ele vai pro Twitter. Ele vai pro Twitter... Mas existe um tratamento, porém, em casos mais avançados, não tem o que fazer. É cuidado paliativo no hospital até a pessoa falecer. É uma coisa horrorosa isso aqui. Então, não fiquem com dó do Cujo, tá? Ele é maligno no filme, ele tá sofrendo, vamos pensar assim. Para o bem dele. Em 1983, saiu o filme... No mesmo ano que saiu o livro. Estou falando de Christine e o Carro Assassino. Pelas mãos dele, John Carpenter. Você falou desse filme aqui, né, Rô? Uns episódios atrás. Falamos desse no Velozes e Furiosos. É um sujeito que gosta tanto do carro dele, mas tanto, que ele começa a surtar, né? Ele fica muito envolvido de uma forma diabólica com o carro que ele ama. Esse carro não é dos carros mais positivos. Você pode perceber que tem uma maldiçãozinha ali, tem alguma coisa. E eu fico pensando, só o Stephen King para fazer um filme onde o carro é demoniado, né? O carro tem ali uma coisa. Mas é que a lista de objetos endemoniados das obras de Stephen King é grande, assim. Eu acho que ele já tá ficando sem objeto. Tem máquina de escrever, brinquedo, carro, máquina de lavar, tem de tudo. Ele deve olhar na casa dele e falar, o que eu não fiz ainda? E esse exaustor aqui. Vou fazer um filme do exaustor assassino. Imagina a hora que ele pegar para escrever sobre impressora. Demorou, né? Você sabe que impressora é a coisa mais demoníaca que existe. Acho que ele só não fez ainda porque não existe impressora do bem. Porque quando você... Principalmente quando a impressora dá pau, e aí você chama o cara da técnica. Aí ele fala assim, o que tá acontecendo? Aí você vai lá e, não imprime. E aí você manda imprimir, aperta lá os botões. Na frente do cara, sai.
a impressão. Aí a vontade que dá é de pegar um taco de beisebol e arrebentar aquela merda na porrada. Entendeu? Aí o cara vai embora, ela para de funcionar. Odeio a impressora. Vamos pra 1984, porque o livro também saiu no mesmo ano do filme. Tô falando de Colheita Maldita. Bicho, eu fiquei com medo disso aqui, cara, criança. Esse é bom, hein? Você não ficou com medo das crianças esquisitas desse filme? Não, me identifiquei na época. Eu fiquei num cagaço, porque o que acontece? É um sujeito, o Isaac, que é um menino pregador lá de Nebraska. Ele faz com que as crianças assassinem todos os adultos da cidade. É um negócio louco. Eu fiquei com medo, porque esse negócio de milharal, eu não sei. Eu tenho medo de milharal. Não, milharal é um negócio complicado. Tem esse, tem o outro filme dele lá, que é do campo, tem os Sinais. Pois é, e é sempre no milho. Tem aquele do... Acho que o primeiro Arquivo X também não é no milho, aquela cena. Eu adoro milho, mas não vou não vou conhecer. Ai, vem aqui conhecer. Não vou. Vamos para Chamas da Vingança. O filme saiu em 84, o livro é de 1980. E aqui a gente tem a Drew Barrymore, que é o primeiro filme pós-ET, né? Num papel bem forte. Ele é uma garotinha que consegue colocar fogo nas coisas com a mente dela. E aí o Stephen King falou que essa adaptação é um dos piores filmes baseado em seus livros. Na verdade é um dos piores filmes, ponto. Não, e fizeram um remake, né? Saiu o ano passado, saiu o remake, né, de Chamas da Vingança. Que conseguiu ser pior do que o original. Com Zac Efron, bicho. Qual que é a chance disso ser bom? É uma bela bosta mesmo. Isso aqui a gente passa reto. Se você quiser assistir, né, porque você acompanha a obra do Stephen King, pega o original, que eu acho que é menos pior. Agora a gente vai pra um que eu amo de paixão. Já falei aqui, gostaria de falar de novo dele, que é do David Cronenberg, que é um chuchuzinho. Tô falando de Na Hora da Zona Morta. O livro é de 79, o filme é de 87. E aí a gente tem Martin Sheen no elenco e Christopher Walken. Só por esses dois, você já deveria assistir esse filme. Qual que é a história? O personagem do Christopher Walken, ele é um professor que estava prestes a se casar, só que ele sofre um acidente de carro e fica 5 anos em coma. Quando ele acorda, ele perdeu a carreira, perdeu a noiva, né? Evidentemente, porque 5 anos se passaram, a vida segue. Mas ele ganhou poderes paranormais, ele consegue prever o futuro. E essa habilidade dele, né, leva de encontro a um candidato ao Senado, que é o Martin Sheen, que o Christopher Walken descobre, como ele consegue prever o futuro, que esse candidato ao Senado um dia vai se tornar presidente e vai, explodir o mundo praticamente, assim, vai acabar com tudo. E aí, o que você faz? Esse é o grande dilema do filme. É lindo esse filme. Esse filme é uma coisa de louco. David Cronenberg aqui, ele deu um presente para todo mundo quando ele fez esse filme. É muito bom, procurem. Agora a gente vai para um muito querido também. O livro saiu em 83, o filme saiu em 1989 e eu tô falando de Cemitério Maldito. Eu acho maravilhoso, porque a gente tem aqui uma criança de 3 anos? Eu acho que ela tem 3 anos, né, um menininho? Por aí, 2, 3 anos. Um menininho volta dos mortos e mata os pais, né? Vai pra matar a família. Não tem coisa mais absurda. Não, coisa assustadora aquela criança. Primeiro que ela é atropelada por um caminhão, você já fica chocado. Aí ela é enterrada num cemitério duvidoso. Aí ela volta dos mortos e volta possuidaça, querendo matar geral. Uma criança de 3 anos. Stephen King devia estar muito maluco aqui. Mas é um baita filme. Baita filme, um baita livro. Tem um remake que eu gosto até. Tem uma continuação do filme original que é descartável. O remake eu não achei de tão ruim assim. Tem seus pontos positivos. Agora, vai sair um que é tipo Cemitério Maldito, A Origem, sabe? Esse eu me recuso a falar. É claro que eu vou assistir para poder falar mal com propriedade. Mas eu não quero nem saber. E agora a gente vai para 1990, um filme que saiu baseado num conto de 1978, que é Criatura do Cemitério, que o Rodrigo vai contar para vocês, que é um dos preferidos dele.
Esse é um conto, né? Ele é baseado num conto meio obscuro do King. É um filme que pouca gente lembra. Saiu aqui até numa caixinha, um DVD com os dois primeiros Creepshow. Então vale a pena dar uma procurada. E conta a história de um grupo de pessoas que estão trabalhando ali no cemitério, né? No turno da noite. Tá tendo uma inundação, né? Tá um vazamento ali na parte subterrânea. Eles estão limpando e aquilo está infestado de ratos. E aí, conforme eles vão explorando, eles vão trabalhando naquele lugar ali, eles vão vendo que não é só ratos que estão escondidos naquele porão ali abandonado, né, que está inundado. Tem uma criatura do cemitério. Que aqui no Brasil eles resolveram dar logo um spoiler no título, mas que em inglês é The Graveyard Shift, que seria o turno do cemitério. E aqui no Brasil os caras falam, quem que vai saber o que é um turno? Você vai achar que é eleição? Vamos botar logo aí a criatura do cemitério, e aí acaba toda a sua suspense da... Mas é um filme bem bagaceira, tá? Eu gosto dele por questões, como é que fala? Afetivas. Eu gosto do monstro ser animatrônico, ser uma coisa bem apelativa mesmo, né? É um exploitation, assim, bem vagabundo, mas é divertido, eu gosto bastante. Até o cartaz dele é muito bonito, tem uma caveira assim com um capacete daqueles de explorar o subterrâneo, né? Que tem uma luzinha. Não tem nada a ver com a história, mas é uma belezinha de filme, assim. Sabe aqueles filmes ruins que são divertidos? Filme ruim, mas é bom, né? Filme que é ruim, mas é bom. Agora a gente vai falar de um livro que saiu em 1986, que virou filme para TV em 1990 e teve lá o seu remake em 2017. Estou falando de It, a Coisa. Um dos maiores, né? Eu acho que é um dos maiores livros do Stephen King. Não só de sucesso, mas de tamanho de quantidade de página, né? Que é um negócio impressionante. Vale lembrar que Stephen King, durante uma boa parte de sua obra, principalmente esses livros mais antigos, ele estava bem alterado, né? Ele bebia muito, cheirava pra caramba. Tem muita coisa, por exemplo, do It que ele nem lembra como ele escreveu. E dá pra entender quando você pega o livro ali e vê algumas coisas, você fala, meu Deus do céu, o que estava passando na cabeça do sujeito. Mas não é algo que ele se orgulhe e não recomenda pra ninguém. Bom, o It vocês conhecem, o palhaço Pennywise maravilhoso. Gosto do telefilme de 1990, que o Tim Curry faz o Pennywise. Gosto do remake de 2017, com a parte 1 e a parte 2. E teremos uma série de TV da HBO focada na origem do Pennywise. Essa eu estou muito curiosa para assistir, por conta das greves, né, roteirista, greve dos atores. Acho que tudo deu uma estacionada, né, o andamento da coisa. Vai demorar para sair, mas tá aí uma coisa que eu quero muito ver. Tô animada com essa série sobre ele. Também tô curioso para ver. A gente fez um episódio especial só do Pennywise, lá no comecinho do podcast. Então vamos lá conferir, porque vale a pena. Esse palhaço tão querido, esse palhaço que come criança. No sentido literal mesmo. Devora crianças. E agora a gente vai para um filme que é batido, todo mundo conhece. Mas eu tinha que escolher, né, filme para falar aqui. E não podia escolher os mesmos que eu já falei. Então eu peguei para falar desse aqui que eu amo de paixão, que se chama Louca Obsessão. Filme que deu o Oscar para Kathy Bates. O livro saiu em 1987, se chama Misery. O filme saiu em 1990. Tem James Caan no papel do escritor. É um filmaço isso aqui. Filmaço. Conta a história de um escritor, que é o Paul Sheldon, autor popular de romances. E a Kathy Bates interpreta a Annie, que é uma fã obsessiva, maluca, completamente doida. O escritor sofre um acidente de carro, ela resgata ele, ajuda ele, leva ele para casa dela, né, para ajudar ele a se recuperar. E aí, a hora que ele acorda, ele percebe que a ajuda vai sair um pouco cara, né? Não vai ser uma ajuda assim, tipo, fica aí até você ficar bom, depois você vai embora. Não é bem isso que acontece. Olha aí, Stephen King já lá nos anos 90, nos anos 80, né, já estava lidando com a questão do fanboy antes
Os haters. Os haters, né? Eu acho esse filme uma coisa impressionante, assim. Realmente. É perfeito esse filme. O Oscar para Kathy Bates não foi à toa. Ela tá transformada nesse filme. A cena da marreta, do pé. A marreta. Meu pai amado, aquilo dói em mim até hoje. Dói, eu não posso ver aquela cena. Já vi o filme 1 milhão de vezes e toda vez aquilo me incomoda. E é um filme simples, né, Rô? São 2 atores e a casa da mulher, cara. Quando você tem um bom texto e uma boa direção, com bons atores, você faz um filmaço. Um filmaço. Uma cena onde ele tenta fugir, que se passa entre uma porta e outra, assim. Aquela cena é angustiante de um jeito e não acontece praticamente nada. É só a montagem, né, do cara indo e ela fazendo alguma coisa em um outro lugar. E aquilo vai te dando um nervoso, você vai se sentindo na pele do cara. É um filmaço. Dá um desespero, né? É muito foda. Procurem Louca Obsessão. Eu sei que tem uma peça em cartaz aqui em São Paulo que é sobre isso. Eu acho que saiu já. Já saiu? Tava. Acho que era com a Mel Lisboa, né? Eu não lembro quem era o ator que fazia o Paul Sheldon, mas era com a Mel Lisboa. Isso aqui é uma obra-prima. Procurem. Se você não assistiu, querido ouvinte, por favor. Isso aqui não pode passar batido. E aí a gente vai para 1996, para um filme que eu já falei aqui que eu gosto muito. O filme saiu em 96, o livro saiu em 1984, veio com o nome de A Maldição. Mas é a história daquele cigano, né? Que eu já contei aqui para vocês. O Igor? Não é o Igor. Mas é um filme que eu gosto muito, porque ele tem um final perturbador também, e a história dele é muito pesada. E para a época não tinha lá muito recurso visual, não sei se tinha muito dinheiro, não sei. Então a caracterização deixa um pouco a desejar, se você for assistir nos dias de hoje, levando em consideração efeitos especiais e tal. Tá aí um filme que eu gostaria de ver um remake, que eu acho que com os efeitos que a gente tem hoje, com os CGIs bons da vida, poderia ser um negócio bem, sei lá, bem mais carregado. Nem precisa, só contratar o Christian Bale que já resolve. É verdade, ele já fica gordo, magro, do avesso. Em 6 meses você termina o filme sem usar efeito especial. Tem o vizinho dele lá, o outro advogado, que vira um lagarto, tipo um crocodilo. Tem umas outras coisas também. Pra quem não sabe, esse filme A Maldição, que eu conheço como A Maldição do Cigano, mas você vai achar como A Maldição. É um advogado rico, idiota e obeso. Ele atropela uma cigana. O pai da cigana joga uma praga nele. Ele vai perder peso até ele desaparecer. E aí ele fica desesperado para ir atrás do pai da cigana que ele atropelou, pedir desculpas e, pelo amor de Deus, para desfazer o feitiço, porque ele está definhando. Por mais que ele coma enlouquecidamente, ele está definhando. E aí tem um final poético, pesado, maravilhoso, que eu amo. E aqui eu estava lendo num fórum, a pessoa comentou o seguinte: imagine o que David Cronenberg não teria feito com um filme desse. Pensa, Rodrigo, pensa. Já sabemos, David Cronenberg dirigindo, Christian Bale atuando, é Oscar. Agora vamos para um conto que saiu em 82, que virou filme em 98, que é O Aprendiz, que eu acho muito maravilhoso e que o Rodrigo escolheu para falar também, né, Rô? Baseado num conto, né? Um dos 4 contos do 4 Estações, que é um livro de Stephen King, de onde saiu também o Conta Comigo, O Sonho de Liberdade. Então eles já adaptaram 3 dos contos, só tem um que nunca foi adaptado para o cinema, nem para TV, nem nada. E aqui o filme chama-se Apt Pupil, que em português é O Aprendiz, que mostra um garotinho um pouco perturbado, que é fascinado pela história do nazismo, né, da Segunda Guerra e tal, e ele acaba descobrindo que um dos vizinhos dele, né, um velhinho que é vizinho dele, é um nazista que se refugiou nos Estados Unidos, mudou a identidade e está vivendo lá numa cidadezinha do interior pacatamente, até que esse garoto, que é obcecado por isso, começa a investigar e descobre que esse cara é o mesmo que ele vinha acompanhando, as histórias dele nos livros e tal. E aí ele confronta esse cara e fala para ele, você me conta as coisas, né? Eu quero saber detalhes do que vocês faziam nos campos de concentração, ou eu vou te denunciar, né? Vou falar para você, para todo mundo, que você é um nazista escondido aqui. E aí, meus amigos, esse filme vai ficando cada vez mais esquisito. Ele já tem um tema
complicado, né? É um filme com uma temática delicada ali. E ele ainda ganhou assim uma cerejinha no bolo, que ele é dirigido pelo Bryan Singer, que é um sujeito que hoje em dia não é persona não grata mais, né? Só para lembrar também, quem faz o oficial nazista é o Ian McKellen. É o Ian McKellen. Ele e o Bryan Singer trabalharam juntos nesse filme e depois foram pros X-Men. Inacreditável que o Ian McKellen é capaz de fazer, gente. Ian sério. McKellen é um senhor ator. E o garoto também é muito bom, assim. E esse filme, eu só acho assim, que ele é um pouco limpinho demais, sabe? Eu acho que ele é um filme que tinha que ser um pouco mais barra pesada, mas ele tinha as questões ali, porque o conto é bem esquisitão. Rodrigo quer dedo no cu e gritaria, né, Rodrigo? Eu gosto assim, tem que ir ladeira abaixo mesmo, sem freio. E aqui eu acho que por questão de censura, né, e como é que fala? A classificação etária dos filmes, tem que dar uma polida. Mas ainda assim é um bom filme, dá uma procurada aí, que chama-se O Aprendiz, de 1998. É muito bom. Vamos para um livro que saiu em 2001, que virou filme em 2003, e que não vamos falar muito não, porque ele é ruim. Tô falando do Apanhador de Sonhos. Putz, ruim, você foi generosa, hein? Olha, gente, envolve garotos, envolve telepatia, envolve neve e envolve ET. E eu não vou falar mais nada. Quem quiser assistir, fique por sua conta e risco. Mas esse é ruim. A única coisa memorável aqui é o ataque do ET pela privada. Esse você gostou, né? Esse você achou válido. E o Stephen King não gosta do Iluminado. Pô, Stephen King, você assistiu bem o Apanhador de Sonhos? Queria saber o que ele acha desse. Vê de novo essa merda aí. Bom, vamos pra 1408. Ah, como eu gosto desse filme. É um conto que saiu em 99 e virou um filme em 2007, com John Cusack no papel principal, que é um escritor especializado em paranormalidade, e ele vai se hospedar num quarto de hotel que tem levado todos que já se hospedaram ali à loucura, que se mataram. Basicamente é isso. Todo mundo que ficou ali surtou e se matou. John Cusack, então, entra nesse quarto e fala, vamos ver o que vai acontecer. E aí é óbvio que ele vai enlouquecendo e o final a gente não vai contar. Mas também é um filme muito simples, assim como Misery, né, como Louca Obsessão. É um quarto de hotel. Claro que acontece um monte de coisa, mas também tem essa premissa muito simples. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Um Nevoeiro. O livro é de 1980, o filme é de 2007. Falamos desse filme aqui no episódio Finais Perturbadores. Eu não vou me alongar, mas eu só digo e repito novamente. É um dos melhores finais de filmes da história do cinema. Sem dúvida. Não é nem do gênero de terror, é do cinema. É diferente do conto, o final, mas o do filme é muito superior. É uma loucura. Livro de 2004, filme que saiu em 2017, que não fez muito sucesso porque é um livro extremamente complexo do Stephen King. Dificílimo de se adaptar. Mas eles tentaram, tô falando da Torre Negra, que foi com o Idris Elba e o Matthew McConaughey, que conta a história de um pistoleiro que percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, que é um prédio mágico. E aí essa busca envolve uma intensa perseguição com outra pessoa, um outro homem misterioso, que é o Matthew McConaughey. São passagens em tempos diferentes, encontros absurdos, confusões entre o que é real e o que não é. Então eu achei aqui bem difícil mesmo. Vale a pena ver? Eu acho que você vai curtir, mas não é nada que você fique, sei lá, que te envolva de uma certa forma. Você não acha, Rô, que a Torre Negra não teve o que a galera estava esperando, assim? Eu acho que ele foi um pouco... Eu não sei, o lançamento dele foi um pouco confuso, né? Porque aqui ele é uma obra de fantasia épica do King, na linha ali do Senhor dos Anéis, né? Mantidas as devidas proporções. E são vários livros, as histórias são enormes e tal. E ele foi meio que lançado... Eu não vi muito rolar esse preparo, sabe? Pra galera entender o que era... as conexões que tem com os outros livros do King, né? Tem várias coisinhas que são uns easter eggs que ele coloca
Porque o universo de Stephen King, embora ele pareça ser, só se passa ali no Maine, né? Então, que é a cidade onde ele nasceu ali, que é o que une. Não, tem várias coisas que são referenciadas em contos, em livros, e eles acabam sendo amarrados em um universo coeso, né? O Stephen King verso aí. E aqui eles lançaram esse filme meio tipo, gente, é esse filme aí, sabe? Ninguém falou sobre ser uma série de fantasia épica, que era o final, né? Ele é meio que um final das histórias de Stephen King, porque é como se fosse uma coisa meio pós-apocalíptica, assim. E só jogaram o filme no cinema. Eu acho que ele não teve muita chance. Foi mal divulgado, a propaganda foi bem tosca, assim. Assim, eu não gostei. Não acho que ele ia se dar bem mesmo, mas acho que faltou um pouco de esmero ali para tentar cavar mais audiência e tentar uma continuação, né? Que é o que estava todo mundo querendo fazer nessa época. E todo mundo queria uma franquia para chamar de sua. Bom, Rodrigo, você não gostou da Torre Negra, mas você gostou do Jogo Perigoso. O livro saiu em 92, o filme saiu em 2017. Esse aqui também, vou te falar, viu? Conta aí. É o famoso Jogo do Geraldo. Jogo do Geraldo! Conta a história de um casal ali em crise que vai se refugiar como seria, um chalé, né? Uma casinha no campo. Em Monte Verde, né? Tipo isso. Monte Verde, um chalé em Monte Verde. Ali, comer muito fundi e fazer brincadeirinhas, né? De sacanagem. Apimentar a relação. Aí, né, no meio do vulco-vulco ali, o rapaz algema a moça na cama, tem um piripá que pega, vira e morre. Aí fica a mocinha algemada na cama, isolada no meio do nada, né? Celular longe, fora do alcance. E aí, como que ela faz? Como ela vai resolver? Esse filme tem uma peculiaridade que ele tem conexões com um outro filme do Stephen King, que eu não me lembro agora de quando que se chama Eclipse Total. Inclusive tem 2 cenas ali que você pode sobrepor, elas se passam no mesmo momento ali. Então, se você olhar o filme e pegar e falar, nossa, o que aconteceu agora, né? Que virou outra coisa. Ele vira outra coisa, é assustador o negócio. Isso é parte desse universo compartilhado do Stephen King aí. Então, mas o primeiro ato do filme é muito angustiante. O segundo, na verdade, né? O segundo ato do filme é muito angustiante. O fato da moça estar presa, algemada ali, imobilizada, sozinha, vai dando agonia. E é do Mike Flanagan, que tem feito várias coisas para Netflix, várias séries, né? A Maldição da Casa Hill, A Missa da Meia-Noite, Clube da Meia-Noite, né? Acho que é dele. Clube da Meia-Noite também é. Então ele fez várias coisinhas boas ali para Netflix e fez esse filme, que é um filme pequeno, simples, mas é bem interessante, assim. É um suspense bastante enervante. Enervante é uma palavra boa. Falar em suspenses e filmes enervantes, deixa eu falar de Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. É um preço simbólico para você ter um catálogo gigantesco de filmes e séries de terror, sendo que todo dia entra um filme novo na Darkflix. Por exemplo, 22 de setembro, O Inquilino, A Máquina do Tempo. 23, Quando Chega a Noite. Dia 24 de setembro, Escuro Era Noite. Amigo. Dia 25, aniversário do meu irmão, inclusive. O Alienígena do Abismo. Meu irmão tinha pavor de alienígena quando era criança. Sério, vou mandar esse filme pra ele assistir. No mesmo dia também estreia Bubba Hotep, que a gente ama aqui, vai. Pra vocês terem uma ideia do que é esse filme, é o Bruce Campbell fazendo o Elvis, que ele não morreu realmente, né, como as pessoas dizem por aí. Só que ele acabou se aposentando e vive hoje em dia num asilo que começa a ser atacado por uma múmia que se alimenta da energia vital dos internos ali. Não tem como esse filme ser ruim, gente. Bubba Hotep, dia 25 de setembro na Darkflix Plus. Ainda vai entrar Epidemia de Zumbis, Abismo do Terror, muita coisa maravilhosa. Todo dia entra filme novo. Darkflixplus.com.br. Esse do Bubba Hotep, gente, vou ver de novo.
Agora eu vou para um livro que saiu em 2010, um filme que saiu em 2017. Tá na Netflix para você assistir. Esse filme se chama 1922, que conta a história de um fazendeiro pacato, tranquilinho, só que ele bola um plano macabro para solucionar o problema financeiro dele. Ele decide matar a sua esposa, mas para conseguir fazer tudo direitinho, ele precisa convencer o filho a ajudar ele. Ó que sinopse interessante. Ó que coisa leve que o Stephen King traz para você. Aí, em 2018, saiu a série de Castle Rock. Castle Rock é uma cidade, né? É uma cidade que o Stephen King criou ali, como se fosse uma das cidades do Maine. E aí, muitas das coisas se passam em Castle Rock, das obras, né, do Stephen King. Ou passa perto de Castle Rock, ou passa dentro de Castle Rock, ou, enfim, e por aí vai. Então, essa série, eles juntaram várias histórias de vários livros do Stephen King e colocaram numa série de TV. É bem interessante, sim. Tem até aquele moço que faz o Pennywise novo, o Billy Skarsgård. Ele participa tem várias da série. referências ao universo do King. Tem uma moça que é parente do cara do Iluminado, tem sobreviventes de outras histórias. Eu gosto bastante dessa série. Castle Rock é bem interessante, vale a pena você procurar. Em 2012 saiu o livro, em 2019 saiu o filme. Campo do Medo, também está na Netflix. É com o Patrick Wilson, meu marido, para quem não sabe. Mas conta a história de dois irmãos que são surpreendidos após escutarem pedidos de socorro vindos do interior de um matagal. Aquelas, tipo, plantação também. Eu não lembro só se é de milho, mas eu sei que é tipo uma plantação. Alguma coisa grande. Parece com plantação de milho. Parece milho. Parece milho. Não vou cravar, não. Teria que ver se vira pipoca. Tem que ver isso daí. Mas é interessante esse filme. Não é maravilhoso, não. Mas eu acho que você vai passar o tempo e não vai passar raiva. Ao contrário do próximo filme que falarei aqui. O livro saiu em 2013. O filme saiu em 2019. E eu tô falando de Doutor Sono, que Stephen King fez a gentileza de dar uma continuação para o Iluminado. Precisava, Stephen King? Não, por que você fez isso? Eu não sei se ele estava precisando, tá passando necessidade, Stephen King. Quer que a gente faz uma rifa para você, para te ajudar? Que porra é essa? Qual que é a sequência do Iluminado? É o Ian McGregor no papel daquele menininho, do Danny, filho do Jack Torrance, do Iluminado. Ele cresceu, virou um adulto traumatizado, evidentemente, alcoólatra, né? Digamos que a infância dele não foi nada fácil. E ele trabalha num hospital local. Ele tem um dom. Você sabe que ele tem um dom porque você assistiu o Iluminado. Você sabe muito bem o que está acontecendo ali. E aí ele começa a ter um vínculo telepático com uma menina com poderes similares aos dele. Sério, vira um negócio... Um samba-lelê. Ai, gente, eu não sei. Se você vê como filmes, obras separadas, se você vê só como filme, ele não é ruim. É ruim. Não é tão ruim, vai, Rô. Não consegui comprar esse filme. Todo mundo fala, nossa, não. Ó, eu tentei, não consigo. Aquela personagem do chapéu lá, putz, que raiva que eu tenho daquela coisa. Vamos agora para 2020, um livro que saiu em 2018, tô falando de The Outsider, é uma série bem legal. Tem Jason Bateman no elenco, conta a história de um treinador do time infantil de beisebol. Ele é pai de 2 meninas também. Ele é um dos homens mais queridos e respeitados da cidade. Sabe aquela cidade pequena, onde o professor também é o cara que treina, não sei o quê, pipipi. E aí tudo muda quando ele é acusado de assassinar um menino de 11 anos. E eu não posso falar mais nada, porque senão eu conto aqui a história da série. Mas, cara, que desespero que é essa série. Eu achei ela fantástica, ela é muito boa mesmo. E vale a pena você assistir. Eu não lembro, acho que tá na HBO, The Outsider. Tá acabando, tá, gente? Falta só 2, porque em 2020 saiu um livro. E em 2022 saiu o filme O Telefone do Sr. Harrigan, que está também na Netflix. Esse aqui não foi tão expressivo ele assim. Nem é um terror. Tem elementos sobrenaturais, tem uma liçãozinha de moral ali. É um filme simpático, mas
Mas não é uma obra incrível do Stephen. Ele não chega a ser um apanhador de sonhos, mas também não é um iluminado. Conta a história de um jovem que tem amizade com um senhor idoso. Só que aí o idoso pega, vira e morre. E ele coloca um telefone que ele comprou pro idoso no caixão. Pra, quando tiver com vontade de trocar uma ideia, fala aí comigo e tal, não sei o quê. Só que aí ele começa a conversar usando esse telefone, ele começa a conversar com o homem. E coisas começam a acontecer. O que era para ser apenas uma brincadeira emocional, né? Para ele se sentir mais, sei lá, para ele passar pelo luto, acaba virando outra coisa. É interessante, mas não é, como diz o Rodrigo, não é um iluminado. Chegamos, então, ao último lançamento nos cinemas do Stephen King. O livro saiu em 1978. É um conto também. E o filme saiu em 2023. The Boogeyman. É o filme do bicho-papão. A gente comentou dele no nosso especial sobre Boogeyman, sobre bicho-papão, porque a gente reuniu vários bichos-papões, sei lá, da história do cinema e comentamos de Boogeyman. Ele não tinha estreado na época, então a gente não tinha visto ainda. Mas eu vou te dizer que eu gostei bastante deste filme. Gostei mesmo. Eu achei ele até pesado, assim, tipo, a menininha, são duas meninas, né? A menina de 16 anos e a irmã dela, que é bem mais nova, que ela deve ter uns 10, se não me engano. E o que acontece com aquela criança? Misericórdia, Stephen King! O filme começa a pé na porta mesmo, uma entidade ali, começa a assombrar essa família. Eles já estão passando por um luto porque a mãe delas morreu. E, de repente, tem que enfrentar essa criatura aí. O pai meio que não acredita. Vira um pega-pra-capá isso aqui? Caraca! Eu achei um filme pesado, dentro do que pode ser. Eu achei o filme muito bem feito. E eu gostei bastante. Eu achei um terror honesto. Sim, gosto também. Ele vem nessa linha de filmes de terror sobre traumas, né? Que virou tendência nos últimos anos, aí, pós-pandemia. E tem um bom elenco. Eu acho curioso que toda vez que eu ver esse David Dastmalchian, que é o cara que desencadeia toda a história ali, eu nunca deixaria ele passar perto de casa. Ele tem uma cara já, né? Ele já traz problema. Ele tem uma cara. Ele fez Esquadrão Suicida, ele é aquele moço das bolinhas do novo Esquadrão Suicida. Isso. Ele tá na Última Viagem do Deméter. E vai sair um filme com ele, tava previsto para esse ano, mas eu não sei se eles vão adiar para 2024, que se chama Late Night with the Devil. Sabe esses late night de tipo o Jô Soares 11h30? É tipo isso, mas a pessoa tá possuída dentro, ao vivo e a cores pra todo mundo. E é ele que tá possuído, né? Eu não sei se é ele que tá ou se ele é o apresentador do programa e se depara com isso. Não saiu muita informação desse filme, por isso até que eu acho que eles vão deixar pra 2024. Mas esse é um filme que tá anotadinho ali na minha lista. Assim que ele sair, eu vou assistir, porque ele tem cara de que vai ser mão na teta, assim. Tem cara de que vai ser muito bom. Naquele Os Suspeitos, é ele que é o cara, que é o suspeito, né? É um cara que passou na sua casa, você tranca o portão. Tudo que ele faz, coitadinho, só botam ele pra fazer uns personagens perturbados, gente estranha, coitado. Baita ator também o sujeito, merece. Muito bom. E esse filme é bem legal mesmo, é um dessa nova safra do horror aí. Ele tem um monstro de CGI bem questionável ali, mas eles sabem utilizar muito bem isso, deixar ele na sombra, parecer só de relance, assim, bem rápido, sabe? Não, é bem bom, gostei bastante. Aquele judinho daquelas meninas, pelo amor de Deus. Sim. Não tem um minuto de paz a coitada da criança. Não tem terapia que resolva aquela criança com judiação. Tão bonitinha, Princesa Leia. E com essa pérola do cinema, a gente encerra esse especial sobre Stephen King em homenagem a este escritor que a gente gosta muito. Aniversário dele agora, dia 21 de setembro, então em comemoração está aqui um especial com os filmes de terror / suspense mais populares e famosos deste escritor que a gente ama, não é verdade? Essa fonte inesgotável de inspiração. Essa pessoa completamente estranha. Você começa a ver a obra, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vamos ver se no próximo aniversário a gente esmiuça
o catálogo de TV dele, que tem bastante coisa também. Tem bastante série, bastante coisa. Verdade. Fica pra próxima, porque é muita coisa, não dá tempo mesmo. E semana que vem a gente se encontra em mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.